Graça e paz, hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo aqui no podcast da família ST. Nós vamos fazer esse podcast em comemoração ao aniversário de 63 anos da nossa igreja. Quem vai estar aqui para apresentar e responder as nossas perguntas e falar sobre os pilares, falar sobre os milagres, as principais pessoas é o pastor Marcos e a pastora Rosângela. Pastores, uma honra estar participando disso, de estar gravando isso aqui com vocês, uma parte da história da nossa igreja. E a nossa pergunta é: como começou a obra O Brasil para Cristo aqui em Santa Terezinha? Aqui começou através da Igreja Brasil para Cristo em Guaianazes. Na época, o pastor José Alves Celestino estava lá e a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo e necessitava de outras igrejas em outros lugares para atender a demanda de irmãos que iam para lá e precisavam de congregar. E uma das congregações que foram abertas foi aqui em Vila Santa Terezinha, mas foi aberta na casa de uma irmã, da mãe da Ruth Vaz, e ela abriu as portas da casa dela para louvarem ao Senhor, né, a igreja, e ali tudo começou, teve os cultos, e a igreja foi crescendo através da casa dela. Esse foi o início. Isso é muito interessante porque a Guaianazes foi inaugurado, foi reerguido uma igreja lá e Santa Terezinha é uma das pioneiras na região de Guaianazes, junto com o Jardim São Pedro. Nós aqui começamos mais ou menos no finalzinho do ano de 1962 para 63, com vários pastores passando por aqui, dezenas de pastores. E se a obra está aqui hoje, forte, firme, é porque passaram vários pastores aqui nesses anos todos. Nós iremos falar de todos eles. Bom, muito bom, e ainda saber que tudo começou numa casa, né? E com isso, qual que foram os principais homens e as principais mulheres que sustentaram essa obra para chegar até aqui? Então, é muito interessante que a história de Vila Santa Terezinha é uma história muito bonita. Passaram vários pastores aqui e eu vou citar alguns, não vou poder citar todos, porque talvez a memória não vai ser muito perfeita. Mas o primeiro pastor, um dos primeiros, que depois que saiu da casa da mãe da irmã Ruth, foi o pastor Quirino. O pastor Quirino foi um dos primeiros aqui. Também pastor João Vaz Vieira passou aqui, um grande líder. Pastor Naziozeno pastor por aqui. Pastor Jovino, que já está no Senhor, passou por aqui. Temos grandes homens, o próprio pastor Celestino tem um período que ele dirigiu a nossa igreja, presbítero Valdomiro dirigiu a nossa igreja, pastor Josadark dirigiu esta igreja, pastor Renato dirigiu essa igreja, e uma coisa muito forte que nos chama a atenção é que a passagem do pastor José Carlos, pastor que mora aqui do lado da nossa igreja, foi uma passagem muito importante, porque foi ele que fez a transição da igreja pequenininha, que era lá embaixo, no começo da rua, para cá. Ele que, junto com o pastor Celestino, comprou esse terreno, construiu uma igreja. Então, o pastor José Carlos tem uma boa parcela dessa transição da igreja, no crescimento da igreja. Então, esses pilares passaram irmã Maria Fernandes, irmã Guiomar, tantas pessoas aqui passaram, e se a gente for citar tantos nomes, nós vamos ficar aqui muito tempo, mas teve vários pilares de pessoas que passaram por aqui. A irmã Penina, a mãe do pastor Luiz Inácio, né, são pessoas que estavam aí como realmente, pilares mesmo, colunas aqui, né. Algumas irmãs que dirigiram a o FEBRAC aqui, mas, eu não lembro de todas, lembro das mais recentes, mas a gente lembra da Fátima, da Simone, né, que são as que estiveram aqui, mas as mulheres que estiveram anterior, que eu não conhecia, assim, né, porque eu era muito pequena, são mulheres que realmente sustentaram ali, as mulheres deram apoio ao trabalho e elas, são maravilhosas, todas elas que nós tivemos contato, realmente levaram o evangelho muito a sério e fizeram um trabalho, assim, de maestria mesmo, dentro das possibilidades que elas tinham. E as outras que vieram não foi diferente, as que vieram antes.
não foi diferente dessas. E nós temos que lembrar que elas estiveram também presentes. Uma coisa muito interessante que nós não podemos esquecer é da família Fernandes. A nossa irmã Maria Fernandes, que está com 106 anos agora, o esposo dela passou aqui, dirigiu um tempo, os filhos tocaram, as filhas cantavam. Então a família Fernandes, da irmã Maria Fernandes também, eh, foi muito precioso para esse lugar. E nós estamos aqui contentes, já estamos aqui há 22 anos e nós temos que lembrar essas pessoas que passaram aqui, que não fomos nós que fizemos isso. Tem uma história atrás de nós, tem pessoas atrás de nós, pessoas que tiraram pedra, que carregaram cimento, que fizeram a obra dura, entendeu? Então essas pessoas elas precisam ser homenageadas e lembradas. Pena que a memória nossa é curta, a gente não lembra de todo mundo, mas teve muita gente que passou por aqui, e deu força. Família Fraga também passou por aqui algumas vezes para ajudar, para orientar. Família Celestino, várias pessoas. Pastor Luiz Martinho também deu uma grande ajuda aqui. Pastor Eupídio ajudava aqui, pastor Barriere, pastor Paulo também ele dirigiu um pouco aqui. Então, muitas pessoas, se a gente for falar, vamos ficar aqui até amanhã. Então, muito legal esse começo, essa jornada de todas as pessoas que passaram até hoje. E aí a gente quer saber como vocês chegaram aqui, né? Qual que foi o momento que vocês fizeram a transição de lá para cá? E é isso, como é que chegaram até aqui? Então, eu lembro que meu marido chegou em casa depois de uma reunião e ele falou que o pastor estava enviando a gente para cá, estava nos enviando para cá. E foi um momento em que eu aceitei, nunca tinha saído da sede de Guaianazes, sempre a minha vida inteira, desde que eu nasci, era de lá. E para mim foi um desafio que eu achei que eu iria até, assim, não me sentir muito bem, não pelo fato de vir para a igreja, mas pelo fato de deixar todas as coisas de lá, né, todos os meus amigos, todos os irmãos que criaram a gente, que estiveram com a gente, que cresceram com a gente, para vir para cá. Mas eu falei para ele: não, a gente vai, se o Senhor está nos chamando, se você sente esse chamado, a gente vai. E assim nós viemos para cá, né? Eu ainda estava com os meus 3 filhos pequenos e o meu marido assumiu a igreja e assim nós estivemos juntos, né, meu amor? Foi um período bem interessante essa transição, porque a nossa vida toda foi lá na sede de Guaianazes. Nós nascemos lá, fomos criados lá na sede de Guaianazes, fomos discipulados lá pelo pastor Zé Celestino, pelo pastor Walter. E quando foi nos dado essa oportunidade, esse privilégio de vir dirigir uma igreja, eu não pensei duas vezes de vir para cá, entendeu? Além de tudo, era uma igreja que o pastor Celestino gostava muito. Então, como a gente gostava muito do pastor Celestino, a gente queria fazer algo mais para a igreja, que a igreja precisava de algo mais. Não que a gente tinha algo mais, mas a gente sabia que Deus poderia fazer algo mais através de nós. Então, dia 19 de janeiro de 2003, nós viemos para cá. 19 de janeiro de 2003. Assumimos essa igreja, muita luta, muita batalha, muitos problemas, muita discórdia, como toda igreja tem. Ou uma igreja que estava passando por uma transição de frequência muito difícil, mas nós conseguimos, nós ficamos ligados com a região de Guaianazes muitos anos, ficamos até 7 anos ligados na região de Guaianazes. Aí, 2009 a 2010, nós recebemos a emancipação para ser uma sede. E depois dessa emancipação, Deus nos deu a graça de fazer uma mega reforma aqui, entendeu? Que tem esse templo hoje, com esse povo hoje. E é Deus que nos deu essa oportunidade. Agradecer muito pastor Walter Celestino, toda a família Celestino, que sempre acreditou em mim, na rua, porque nós éramos desde criança lá. E o gostoso é quando a nossa liderança confia na gente, entendeu? Mas foi Deus assinando, que nós estamos aqui já, janeiro agora vai fazer 23 anos, e estamos aqui trabalhando e temos muita coisa ainda para fazer na família ST. Eu vou misturar duas perguntas Então, agora, tá? Quente, eu tô fervendo. Vou misturar duas perguntas, que é qual foram as maiores dificuldades para chegar até aqui? E também, se tem dificuldade, tem milagre. Porque se chegou aqui é porque tem milagre. Então, a maior dificuldade que nós tivemos no início foi a adaptação.
fiquei muito tempo na sede, vim para uma igreja, primeira igreja que nós dirigimos, nunca tinha pastoreado uma igreja, já tinha sido líder de ministério de louvor, líder de jovens, mas dirigi igreja. Então, uma das primeiras dificuldades foi a gente ter esse time de ser pastor, de cuidar de pessoas, de ter paciência, uma coisa que até hoje estou aprendendo a ter, entendeu? De lidar com algumas questões. Mas graças a Deus, Deus colocou uma mulher sábia do meu lado e a gente foi passando por essas dificuldades, né, gato? Foi bem difícil no começo, porque eu estava só com os três ali, tinha que estar segurando, mas o meu marido, ele falou, não, pode deixar que se você cuidar dos nossos filhos, eu vou estar fazendo a obra aí, porque fazer tudo de uma vez não dava, e eu tenho um deles é autista, então eu tinha que estar cuidando, né, o André. Então, ele que me ajudou nesse sentido e assumiu a igreja só com a minha presença ali, oração por trás, o apoio, mas praticamente a carga maior ficou a dele. Dificuldade maior foi a estrutura, porque a gente veio de uma boa estrutura da sede, né, pegar uma igreja praticamente sem estrutura. Quando fala de estrutura é ter sala, ter um bom banheiro, ter um bom som, ter um bom microfone, um bom instrumento. Então a gente teve bastante dificuldade nesse início com a estrutura, mas Deus foi nos dando graça. O pastor da sede, o pastor Walter Celestino, na época, nos ajudou bastante, nos dando estrutura para crescer, porque nenhum lugar cresce sem estrutura, entendeu? E Deus foi abençoando, a igreja foi enchendo, o povo foi vindo, e graças a Deus, algumas dificuldades que nós tivemos, nós passamos. Até hoje nós temos dificuldade, entendeu? Até hoje nós precisamos melhorar a estrutura. A maior dificuldade nossa hoje ainda é a estrutura, porque quanto mais a igreja cresce, mais precisamos estruturar. Então, mas nós estamos aí nessa batalha. E agora, passando das dificuldades, né? Qual foram os milagres para chegar ao que somos hoje, né? O maior milagre é a gente estar aqui até hoje. 23 anos, né? Esse é o maior milagre. Porque quando eu assumi aqui, eu no meu coração ia ficar 5 anos apenas, entendeu? Porque eu sei que não é fácil lidar com o pastor Marcos. O pastor Marcos é muito difícil lidar com ele, entendeu? Porque eu sou muito exigente, eu gosto da coisa muito certa. Então, eu mesmo falei, não vou conseguir ficar muito tempo lá. Mas Deus nos deu graça e nós já estamos aqui 23 anos e nós vimos vários milagres, a igreja crescer, culto de quarta-feira que a gente tinha 7, 8 pessoas, chegou a ter 400, 300 pessoas. Hoje nós estamos com um grupo bom, ministério de louvor bom, igreja boa, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de AIDS, pessoas sendo curadas de leucemia. Então a gente vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, jovens sendo salvos, jovens das drogas sendo tirados. O maior milagre que tem é pessoas sendo salvas, a igreja ser reconhecida no bairro, a igreja ser conhecida em São Paulo, a igreja ser reconhecida no Brasil. A nossa igreja Vila Santa Terezinha é reconhecida fora do Brasil. Tem várias partes do mundo que a igreja Vila Santa Terezinha é reconhecida. Então é para o nome do Senhor ser glorificado. Uma igreja que outrora não era nem conhecida aqui no bairro, hoje é conhecida no bairro, em São Paulo, no Brasil e fora do Brasil. Para quê? Para o nome do Senhor ser exaltado, não para o nome dos pastores, porque nós vamos passar, nós já estamos aí preparando já um legado, deixando para algumas pessoas, preparando algumas pessoas, porque a igreja Santa Terezinha ela vai crescer mais e mais, porque é uma igreja que Deus assinou embaixo o nome dele. Também eu lembro, claro que não está acima desses milagres de alma sendo, né, salvas e pessoas sendo curadas, mas eu lembro de um milagre, o próprio milagre da construção da igreja, porque nós não tínhamos recursos suficientes, mas o Senhor nos deu condições, foi nos abençoando, dando condições de onde a gente não tinha. E a igreja pôde ser construída, pôde ser edificada aqui, melhorada, né? O templo, que foi derrubado, praticamente tudo foi derrubado, foi iniciado até a fundação, não foi isso que eu lembro? Foi reconstruído em 6 meses. É um milagre Nós isso. derrubamos a igreja toda e reconstruímos em 6 meses. Sem dinheiro, quer dizer, com pouco dinheiro. Iniciamos com dinheiro, mas no processo as coisas vão acabando, né? Mas o Senhor mandou gente de fora e nos abençoou muito com os recursos que a gente não tinha. Então, o Senhor não só vê salvação de almas e estruturação de pessoas, né? Pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, mas também Ele provê as necessidades materiais quando a gente precisa. Então, o Senhor, Ele foi bom em todo o tempo. E é muito bom, muito bom.
Eu gosto muito de quando a gente sai para ir numa convenção, ir numa reunião de obreiro, as pessoas falam, é o pastor Marcos de Vila Santa Terezinha. Então isso deixa a gente bem satisfeito, que a família ST está sendo reconhecida. O nome do Senhor está sendo reconhecido por causa da família ST. Muito bom a história essa estrutura que foi criada, que a gente vê hoje aqui na Zona Leste. Em poucos lugares tem a estrutura que a gente tem, em nenhum lugar tão periférico igual a nossa região. Qual foi o momento de virada que fez o crescimento da igreja, né? Então, nós tivemos vários momentos assim, nesse período que nós estamos aqui, mas eu acho que o tchan foi quando eu assumi ser aquilo que eu era, o meu chamado, o nosso chamado, que era de cura, libertação, avivamento, batismo com o Espírito Santo. Aí nós começamos a fazer alguns cultos de quarta-feira, bem avivado. Tanto que a nossa igreja lotava de quarta-feira, a igreja era pequenininha, sem reforma, nada, era 200, 250, 300 pessoas de quarta-feira aqui, pessoas sendo curadas, batizadas. Então, porque Deus nos levantou nesse ministério de avivamento, de cura, de libertação, bem forte. Tem muitas igrejas que têm medo de trabalhar com esse trabalho de libertação, de cura, e nós sempre tínhamos esse anseio de querer mais de Deus, entendeu? Além de ser ministro de louvor, eu sempre gostei de culto avivado, gente falando em línguas estranhas, glorificando. E Deus me tocou para ser quem Ele me chamou. Porque cada um tem o seu chamado. E meu chamado era esse, entendeu? E a minha esposa me apoiando e a gente indo para sempre. E muitas curas, libertação. Então, eu acho que a chave que virou o nosso ministério foi isso. Acreditar naquilo que Deus tinha colocado nas nossas mãos. O nosso chamado. É bom, assim, a pessoa que está assumindo alguma coisa, algum ministério, alguma liderança, saber do seu chamado. Sim. E utilizar aquilo que Deus te deu, porque se a pessoa não trabalha isso, não age dentro do seu próprio ministério, daquilo que o Senhor implantou na gente, a gente acaba fracassando. Então é importante. E aí a gente também lembra das cruzadas, né, que foram feitas. Sim, sim. Então, nesse período, aí eu chamei um pastor amigo nosso, o pastor Jorge Adriano, que começou a fazer cruzadas de milagres, pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Então, isso foi muito bom. E nós tivemos muitos milagres, mas tivemos muitas críticas. Porque tem pessoas que não gostam disso e criticam, entendeu? Muitas críticas. Eu fui criticado demais. Muito. Ah, pastor Marcos é isso, pastor Marcos é aquilo, pastor Marcos é doido. Não, não. Mas é o chamado. Então você tem que acreditar no chamado. E hoje, onde eu vou pregar, é assim, é cura, libertação, transformação, batismo com o Espírito Santo, avivar. E por isso que a igreja tem crescido. Tem crescido. E debaixo de uma palavra. Porque nós somos ensinados na palavra e não saímos nem uma vírgula da palavra. É palavra pura. E uma coisa que eu lembro bem do meu marido falando é que ele acredita em ministério familiar. E o pastor Jorge Adriano, ele vinha com toda a família aqui. Né? Então era maravilhoso, porque era ele e a família. Agora eles estão casados com filhos, mas eles continuam trabalhando juntos, cada um no seu ministério, mas trabalhando juntos. Né? E isso veio enriquecer também a nossa igreja, né? E trazer essa visão da família no ministério juntos, adorando ao Senhor, trabalhando para o Senhor, como um ministério único. E nós não temos vergonha e nem desânimo para a gente fazer aquilo que Deus manda. É 12 noites, vamos fazer 12 noites. É ficar 12 horas aqui cultuando, vamos fazer 12 horas cultuando. É fazer 6 meses de campanha no monte, nós vamos fazer 6 meses de campanha no monte. É fazer jejum de 40 dias, quando a gente faz o que a gente faz jejum. É ir para cima. É aquilo que eu falo, pô, vamos para cima. Porque o diabo não dorme. E tem muitas pessoas dormindo. E a nossa igreja vai para cima. Pastor, é incrível a história, o que chegou até aqui, o que é a Igreja Brasil para Cristo, né? E a gente passou por algumas coisas aqui dentro também, que a gente vê que a nossa igreja é fundada por atos proféticos. Muita fé, isso que o pastor falou, muita unção e o derramamento de Deus. E assim, agora a nossa pergunta vai pensar um pouco no futuro. E o que o jovem de hoje precisa fazer para manter a nossa identidade, essa identidade brasileira, de O Brasil para Cristo? Pode falar, gata. Eu acho que, primeiro, é como você falou, né? Em atos proféticos aqui. Né? E ele, quem está à frente realmente ali, ele tem esse ministério profético. Por isso que tudo isso está incluído, por isso que tudo isso que ele falou veio junto.
E o que nós precisamos agora é que os jovens continuem aquilo que foi iniciado. E que fiquem firmes na palavra, na oração, no batismo com o Espírito Santo, que busquem, porque esses foram os pilares que trouxe a nossa igreja até aqui. E eu creio que é algo que o Senhor tem para nós e que deve ser algo do resto assim da vida. Porque a palavra é a palavra, né? Então é algo que a gente preza muito, que a gente quer muito. Então, uma das coisas que a gente bate aqui é que nós devemos estudar a palavra, compreender, ter intimidade com Deus. É o que a gente tem batido na tecla. E é isso que nós queremos dos nossos jovens para frente. Prepará-los para isso. Nós já passamos várias etapas dentro de igreja, já passamos vários períodos, várias transformações, vários recomeços. E a palavra de Deus diz que quando a ciência se multiplicar, o amor de muitos ia se esfriar. E nós estamos num momento que a ciência tem crescido muito, muito assim. E a gente tem visto o amor de muitos se esfriando por causa da ciência. Década de 70, quem pensava em celular, pensava em televisão, década de 80, hoje os músicos, eu até brinco com os músicos tira cifra porque tem cifra no computador, no celular, em qualquer lugar. Ah, não sei tocar uma música, abre o celular, tem toda a cifra. Na nossa época não tinha nada disso. Então, o que é não deixar todas essas coisas esfriar o quê? A essência do amor na palavra, na unção, na oração, no jejum. Isso não podemos perder. Podemos associar, conciliar a ciência, conhecimento, com tudo tem. A gente pode pegar essas ferramentas que nós temos hoje, que os jovens têm, porque os jovens são uma potência. Se os jovens pegar essas ferramentas que tem hoje ao serviço da igreja, a igreja estoura. Entendeu? Tanto que teve uma época que os discípulos queriam fazer algo que Jesus falou, mas não podia fazer. Aí só fizeram por quê? Porque um jovem tinha, que eram os pães e os peixes. Hoje nós muitas vezes queremos fazer alguma coisa, mas não temos. Mas os jovens têm, que é sabedoria, conhecimento na ciência, entendeu? Então pode pegar duas gerações para trabalhar junto, mas não pode perder a essência da palavra. E pastor, indo para o nosso fim, né? Qual é a visão do futuro para esses próximos anos da nossa igreja? A começar dos jovens, né? Porque um dia nós não estaremos aqui. E nós estamos preparando, meu marido e nós todos estamos preparando os jovens hoje para poder assumir a igreja e continuar. E nós acreditamos nos jovens, sabemos que aquele que for fiel, aquele que realmente se utilizar de todas as coisas que meu marido colocou, realmente a igreja vai para frente, vai continuar a obra do Senhor como tem que ser e baseado na palavra, né? Que é o nosso foco e a adoração. Então, uma das últimas mensagens que eu preguei aqui, eu falei sobre a grande comissão. Falei sobre ir de fazer discípulos, que Jesus falou. E é isso que nós temos feito e nós temos visto fruto, para que no futuro esses frutos venham dar mais frutos, entendeu? Então, a perspectiva do futuro da nossa igreja é crescer. Crescer na mão desses que estão chegando, desses que já estão aqui. Que nem a Rô falou, nós vamos passar. Uma hora nós vamos sair daqui, uma hora vai ser outros pastores que vão assumir, mas nós temos certeza que um trabalho bem alicerçado na palavra, na organização e também na fidelidade com Deus vai dar certo. Então o futuro para a Igreja de Santa Teresinha é um futuro maravilhoso. Virá coisa melhor do que já veio. Se nós estamos crescendo, estamos sendo bênção, os que vão vir vão ser melhor ainda, porque Deus não manda coisas piores, só manda coisas melhores. E o que nós vamos ver para frente, quem ficar, verá o que Deus vai fazer na igreja, o BPCST. Volta. Pastores, qual é a nossa última mensagem para quem está assistindo, para quem está vendo, que vocês querem transmitir para eles? Bom, em primeiro lugar, é que sejam fiéis a Deus. Não importa onde a gente está, não importa se é uma igreja pequena, se é uma igreja grande, não importa. A fidelidade ao Senhor é que vai trazer o sucesso. E muitas vezes o sucesso não está ligado com aquilo que a gente imagina estar, porque o sucesso é além do que aquilo que o mundo prega. O sucesso é uma vida de transformação, uma vida de paz, de alegria em meio a dificuldades. Então, dificuldades nós sempre vamos ter,
mas quando a gente está com o Senhor, nós vamos ter a paz dele, a alegria dele, nos sustentando em momentos de dificuldade. Então, a fidelidade ao Senhor, estar caminhando com o Senhor, aprendendo com ele, tendo intimidade, isso sim é o que realmente vale a pena. E é aquilo que sustenta o homem, nada mais. Então, essa é a minha orientação, de que e sejam fiéis ao Senhor e vivam segundo a vontade dele. Maravilha, palavra de pastor, hein? Primeiro, agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui batendo esse papo bom. E também a palavra de Deus fala: ser fiel até a morte. Dali que se assenta comigo no meu trono. Então, que nós possamos ser fiel aos nossos princípios, à nossa igreja, ao nosso Deus, à nossa família. Então, a pessoa que é fiel aos princípios, à palavra, ela tem tudo para crescer, tudo para ser bem-sucedido. Então, se a nossa igreja está sendo bem-sucedida até hoje, é porque nós temos uma base de fidelidade, entendeu? Fidelidade da família, fidelidade das lideranças. E a gente bate bem nessa tecla de fidelidade, ser honesto. E eu tenho certeza que Deus vai levantar uma igreja aí poderosa para transformar não só Santa Teresinha, mas fazer aquilo que colocou no coração do missionário Manuel de Melo há quase 70 anos atrás, que a nossa obra vai completar 70 anos no ano que vem, o Brasil para Cristo. Que Deus colocou no coração dele para ganhar o Brasil para Cristo. Então, se nós ganharmos Santa Teresinha, já estamos bom, mas nós queremos ganhar mais, principalmente aqueles que estão lá nas docas. Deus abençoe, muito bom, forte abraço. Espero que todos tenham gostado, foi um momento muito bom de ter passado aqui com os nossos pastores. Se você gostou, você tem a obrigação de curtir, comentar e compartilhar para outras pessoas. E se chegar a 100 curtidas, já confirmei com o pastor aqui no nosso YouTube, nós vamos fazer a entrevista sobre o testemunho dele. Deus abençoe e um forte abraço para todos.